Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Galão da Massa. A gente vai começar o vídeo aqui com o Globo Esporte mostrando quais os resultados que o Atlético precisa ter para se classificar. A situação não tá fácil. Eles vão trazer também a provável escalação para esse confronto de logo mais contra o Itabirito. E a gente vai fechar o vídeo com a Itatiaia, com o Cláudio Rezende, falando sim sobre as mudanças que o Lucas Gonçalves, o treinador interino do Galo, pode fazer para esse confronto. E para fechar mesmo, o Cláudio Rezende vai falar sobre o novo treinador. Quem está na mira para ser o novo treinador do nosso Atlético Mineiro. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no nosso Galão da Massa, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. E aí, beleza? Beleza, bichão? Tranquilo. Aqui, ó, você ouviu, né? A pedido uma ordem, você vai ter que explicar esse trem de Vamos tabela pra tentar, gente. porque é muita conta mesmo. Estamos vendo aqui as classificações de cada um dos grupos. Uma conta é simples para você que vai acompanhar. Se os 3 da capital estão ameaçados, se os 3 vencerem, os 3 classificam em primeiro nos grupos. Então hoje é noite para torcer pro seu time, mas a vitória do rival pode ajudar sim, se América, Cruzeiro e Atlético vencerem, os 3 avançam. É, mas a conta do Galo que tá em segundo do grupo A ali é um pouquinho mais complexa, né? O Galo tá atrás da URT, a gente vendo aqui jogando contra o Itabirito. Exato. E tá em segundo lugar, né? O Galo entra eliminado nessa última rodada e precisa olhar para outros resultados de outros jogos também. Isso porque mesmo que ele vença, dependendo do cenário, pode ser que ele não consiga terminar na primeira colocação do seu grupo, nem como o melhor segundo. Olha as contas do Galo. Esses 4 jogos importam, ele tem 66,5% de chance de classificar. Se ele ganhar e houver um tropeço da URT, a URT não ganhar, ele fica em primeiro do grupo. Essa é a conta mais simples, essa é a melhor. Uhum. Então precisa de um tropeço do URT contra o Cruzeiro. E tem um cenário que ele ganha e não classifica, que é o URT vencer, Tombense vencer e a América também vencer. Nossa senhora. Se o Galo empatar, ele tem que olhar para as contas e esses 4 jogos influenciam. Esses 3 que eu citei, mais Uberlândia e Pouso Alegre. E uma que é simples também, se ele perder, ele tá eliminado. Então se o Galo perde o jogo em Nova Lima, ele tá fora. Mas se o Galo empatar e a URT perder, se o Cruzeiro ganhar ele do URT... pode ser o primeiro do grupo, mas depende também do resultado do Uberlândia. Então se ele empatar, a conta é grande. O ideal é vencer o jogo. Vamos ver o time que o Atlético prepara. Hoje é o Lucas Gonçalves, o treinador, né? Porque São Paulo tá fora. Isso, um treinador interino, que a gente tem que lembrar que o Lucas, na última rodada de 24, foi quem salvou do rebaixamento. É um cara que costuma sair bem nesse tipo de situação. A gente está apostando num time bem parecido com o time do Sampaoli, talvez com o Scarpa aberto, sem o Alan Franco, com o meio-campo com um pouco mais de criatividade, principalmente, e pressão. O Atlético tem que ser ofensivo, tem que ser eficiente. O Itabirito luta contra o rebaixamento, o Galo precisa vencer para ter mais chance de avançar. Todo mundo jogando hoje às 7 horas da noite. Hoje tem às 7 da noite o Atlético em busca da classificação no Campeonato Mineiro contra o Itabirito. O jogo é em Nova Lima. Tá de bobeira aí no sabadão, tá querendo fugir do bloquinho, do tumulto? Bora lá ver o Galo contra o Gato do Mato na querida Nova Lima. Alô, Nova Lima! Ao Sapão do Bonfim, recebendo o Galo. Cláudio, quem vai treinar o Galo? Quais jogadores vão a campo? Força máxima? Vai poupar muita gente? Qual a perspectiva pro Galão hoje em Nova Lima, Cláudio? O técnico do Galo hoje, mais uma vez, Lucas Gonçalves, que é da Comissão Técnica Permanente do Atlético. Ele terá o Henrique Teixeira, que é hoje o técnico do Sub-20, como auxiliar dele de campo, e o Léo Silva, Leonardo Silva, campeão da Libertadores, estará como auxiliar. Ele vai ver o jogo lá de cima, Thiago, nas cabines, para comentar também e passar análise lá para o campo de jogo. Então o Lucas Gonçalves hoje, o que ele pode fazer no time, Thiago? Olha, pode ser que ele não vá com o Preciado, hein? O Preciado não tá 100% fisicamente. E aí eu deixo essa dúvida na lateral direita. Ele pode não ir com o Preciado. Aí vai com o Natanael. Pode ser que o Natanael reapareça no time aí do Galo. E aí na zaga, o Juan vai com o Alonso também, deixa a dúvida aí. O Alonso não vem bem. Pode jogar o Vitor Hugo. E na esquerda, o Renan Lodge. É o meio campo com o Maicon, com o Alan Franco, com o Vitor Hugo, não, o Vitor do meio campo. Lá na frente, Thiago Reis, eu tô achando que pode pintar o Scarpa, hein? O Scarpa com o Dudu e Hulk, aí tiraria o Bernardo do time. Eu acho provável, possíveis mudanças, porque o treinador também é outro, né, Thiago? Eu não creio que o Lucas Gonçalves vai fazer algo muito diferente, até porque não teve nem tempo para isso. Vai manter um estilo ali do Sampaoli, mas
peças, com certeza ele pode mudar nesse time do Galo. O Júnior Santos, que estava escanteado, está relacionado, vai pro banco, Thiago. E eu acho que o Cassierra e o Minda também podem aparecer mais, já que o Sampaoli não estava querendo saber dos caras, né, Thiago? É inacreditável, os reforços não eram utilizados. Ô Vinícius, é a chance do Lucas, ele não pode fazer nada muito autoral, né? Mudar demais o Atlético, senão ele chama pra si uma bomba. Lembrando, hein? O Atlético tem que vencer o jogo pra se classificar. O Atlético precisa vencer o Itabirito, então não dá pra poupar todo mundo também não, deixar a coisa correr muito solta, porque o Galo tem que vencer. Tem que ganhar. O Itabirito ainda corre risco de rebaixamento. Então o Itabirito também precisa pontuar. Tendência de um jogo dramático, como praticamente em todos os jogos desta última rodada do Campeonato Mineiro. O que você espera do Lucas na escalação, no modo de jogo sem grandes novidades? Ou, por exemplo, um Júnior Santos pro segundo tempo, para tentar virar essa maré dele e do Galo, Vini? O interino ele só assume no incêndio, né? É para apagar incêndio. Com o Lucas Gonçalves não é diferente. E geralmente com pouquíssimo tempo para trabalhar. Aí a turma espera que com o Lucas Gonçalves vai ter uma mudança da água pro vinho. Me lembro do ano passado que ele assumiu o Atlético no jogo contra o Vitória, né, no Campeonato Brasileiro. E não conseguiu fazer o Atlético jogar, porque era difícil mesmo, o time vinha muito bagunçado. Para hoje, né, dada a diferença técnica entre as equipes, o Atlético tem que vencer o jogo. O que eu imagino que o Lucas vai fazer é simplificar o time, colocar quem está melhor para jogar. E aí, Thiago, é a oportunidade de muita gente que estava aí sem espaço com o Sampaoli de mostrar serviço hoje também, né? Eu tenho expectativa do Gustavo Scarpa como titular, aí podendo fazer um meio de campo com o Alan Franco, Maicon, Gustavo Scarpa, Vitor Hugo, Dudu e Hulk na frente. Seria essa a minha formação do meio para frente. O fato é que o Atlético precisa da vitória. Depende aí de outros resultados, mas tem que focar no jogo dele. Não dá para aceitar o Atlético com as formações que vem utilizando nesse Campeonato Mineiro de fora da semifinal. O Vini falou do Scarpa, né? Que foi um fator assim de peso talvez para a saída do Sampaoli, que além dos reforços, do atrito com a diretoria, né, de não usar os jogadores contratados, e o Scarpa pode render mais, né? E nessa hora que o Galo precisa, ele condição física tem, né? Porque não foi aproveitado quase nada pelo Sampaoli. E sobre o Preciado, o Edu falava várias vezes, né? Você falou em muitas transmissões. Muito nítido que ele tá muito aquém da condição física, né, Edu? Contra o Remo ele fez ótimos 20 primeiros minutos. Depois afogou, cara. Não tem condição de jogar fisicamente. E aí a incoerência do Sampaoli, né? Não, eu não uso o Cassierra porque não tá bem fisicamente. O Minda não está preparado fisicamente. Mas o pobre coitado do Preciado, que deve estar pior que os dois, se arrastando. Não, jogava toda vez, cara. Então, assim, você foi queimando um jogador que eu considero bom, lateral direito, Preciado. Acho que vai ser muito importante pro Galo. Mas assim, Thiago, o Atlético precisa da vitória. O Atlético é extremamente favorito, mas é muito favorito. Tem que se impor. E hoje, falei ontem e repito hoje. Turma, hoje é com vocês, hein? Hulk, Coelho, Dudu, Scarpa, Vitor Hugo, Lodge. É vocês que tem que dar a resposta, que vocês também precisam, tá? Não é só botar na conta de treinador, não. Não é só botar na conta do Cuca, do Sampaoli, do Milito, do Filipão, não. Vocês estão precisando mostrar também. Vocês precisam jogar mais bola. Vocês precisam decidir mais. Vocês vão jogar contra o Itabirito. Vocês estão tendo dificuldade de Itabirito para baixo ou de Itabirito para cima. Então hoje é para quem tiver de chuteira, meião, calção e camisa, mostrar bola. O Atlético está precisando mostrar bola também. Porque tá muito dodói jogador também. A culpa é só da diretoria, a culpa é só do treinador e jogador é só dodói. Então passou da hora de vocês mostrarem algo mais. E vocês têm futebol para isso. Aliás, vocês têm muita bola para isso. Só não estão mostrando isso. Mas no caso do Lucas Gonçalves é fazer o simples. Eu não acredito em grandes mudanças. Porque mudar e mexer demais é um risco muito grande. Thiago, eu tentaria montar do meio para trás um time bem consistente. Por isso eu acho que eu iria de Franco na lateral direita, com Juan, Vitor Hugo para ganhar em bola aérea ofensiva e defensiva, ainda mais porque o jogo é no Castor Cifuentes. Isso faz muita diferença lá. E o Lodge. Meu meio de campo teria o Maicon, o Vitor Hugo e o Scarpa. Com esses dois últimos, Vitor Hugo e Scarpa, à frente do Maicon. Com Coelho e Dudu pelos lados e o Hulk centralizado. Pra você ter um contra um dos dois lados. Ah, mas o Coelho não entrega na direita. Mas vai ter que entregar contra o Itabirito. Pergunta pro treinador do Itabirito se ele queria o Coelho na direita dele. Nossa, mãe. Então, gente, me ajuda aí.
tá na hora também de cobrar mais bola dos atletas. Tá cheio de gente devendo. Cheio de gente devendo e que precisa ser mais decisivo porque tem um potencial enorme para ser. Então hoje, antes da bola rolar, já está na conta de vocês, atletas do Galo. Ô, meu caro Pedro Abílio, hoje tem a rodada completa, toda ela no mesmo horário, hein? Jogos às 7h da noite, Uberlândia e Pouso Alegre, lá no Triângulo, o Itabirito recebe o Atlético em Nova Lima, o Democrata pega o Betim, tudo em aberto, rebaixamento, classificação, o Atlético pega o Tombense em São João del Rei, Cruzeiro visita o RT em Patos de Minas, o Coelhão pega o Norte no Independência, o Galo, hein, de volta ao Alçapão do Bonfim, o Galo tá em Nova Lima, não para enfrentar o Vila Nova, mas para enfrentar o Gato do Mato, o Itabirito, o Cláudio Rezende tem informações, Galo ainda sem treinador, Galo ainda à procura de treinador, Rezendão, quem vai ser o novo técnico do Galo? Continua a busca por um gringo? Continua a busca por um estrangeiro? Alguma chance de um brasileiro aparecer? Ô Cláudio, conta pra gente esse seu zap nervoso que nem no carnaval para, a apuração intensa do Claudião pra levar até você em primeira mão. Qual o nome do novo técnico do Galo? É a pergunta que tá todo mundo se fazendo, Claudião. Um abraço, bom dia, bom carnaval, Rezendão. Pra você também, um abraço. Para você também, Thiago, um abraço, boa noite. Bom dia a você também, a todos do Rádio Esportes. É isso, Thiago, o Galo nessa procura pelo treinador, né? Por enquanto, não tem a definição. A diretoria do Atlético está fazendo contatos, tem aí um perfil definido para treinador, pelo menos no primeiro momento, né? O Atlético quer um treinador que esteja alinhado com esse perfil, né, da SAF, a ideia da SAF de ter jovens, de ter um time intenso, de ter um time protagonista, mas logicamente que o mercado internacional, que é onde o Atlético está mirando inicialmente, é um mercado com treinadores, muitos deles empregados, e que o clube vai encontrar dificuldades. Então, não tem pressa, mas também o Atlético não quer ser devagar. Ao mesmo tempo, não adianta ter pressa, mas também tá em andamento, né? O Brasileirão já tem jogo no dia 24, o Campeonato Mineiro, o Galo passando. Pode chegar também na semana que vem, tem jogo de semifinais. Então a ideia do clube é buscar sim o treinador, quem sabe até a próxima semana. Tem o Carnaval aí que dificulta um pouco também, feriado, né, no Brasil, mas respondendo a sua pergunta, Thiago, nada mudou por enquanto. Dificilmente o Galo terá um treinador brasileiro. O Atlético procura inicialmente comandantes, treinadores de fora do país. Ontem, muitas informações surgiram, inclusive empresário do Carlos Carvalhal teria dito que ele recusou proposta do Atlético. O clube garante que não procurou desta vez o Carlos Carvalhal. Então o Atlético garante que esse nome não está em pauta no clube. Então não teve negativa, porque o Galo não foi atrás dele. A palavra que a gente pôde apurar com pessoas do Atlético, né, da cúpula da SAF do Galo. Então, Thiago, tem alguns nomes que a gente citou ontem que não vão vir, né? Como o Arthur Jorge, como o André Jardine, aí é brasileiro, mas tá fora, tá trabalhando no América do México. O outro nome que apareceu... Ô, Cláudio, só assim, é um negócio meio maluco alguém especular o Jardine, o cara campeão mexicano. Sim. O América do México foi comprado pela Televisa, que é a TV Globo lá do México. Exato. Então domina a pauta toda, com muito investimento. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você cria uma ilusão no torcedor, os nomes vão pintando. Alguém fala assim, seria bom o Jardine. Pô, mas tem a menor possibilidade, né? A menor condição do Eu conversei com pessoas ligadas ao Jardine que me disseram isso aí, Thiago, sem chance nenhuma nesse momento, óbvio. Até porque ele pediu alguns brasileiros. O Rafael Veiga tá indo pra lá, uma indicação dele. Ele tá cheio de moral lá, ele ganhou o prêmio de melhor treinador, ele tem muita moral no México. Ele tá levando o Rafael Veiga, o Lima, que foi do Fluminense, o Rodrigo Dourado, então assim, sem chance nesse momento, né? O treinador que tá muito bem no México. E aí o Atlético, logicamente, Thiago, tá trabalhando aí com alguns nomes que a gente vai buscando, mas não tem nada avançado por enquanto. Não tem um treinador que vai fechar agora, hoje,
Mas a tentativa é essa, Thiago, de buscar um treinador que seja moderno, que seja alinhado, né? Que também não tenha esse perfil muito explosivo. O Galo teve experiências que não foram interessantes. A cúpula da SAF do Atlético acredita que o Cuca atrasou o processo, porque o Cuca buscou alguns nomes, indicou alguns nomes, que chegaram, acabaram que não deram certo. O Galo gastou muito dinheiro ali em alguns atletas do ano passado. O Sampaoli, por outros motivos, né, Thiago? Atleta que chega e ele não aprova e não coloca para jogar. Então, agora também a ideia do Atlético é essa, Thiago, não ir naquele embalo do torcedor, né? Porque teve uma comoção no Sampaoli e o Galo acabou indo, né? Na pressão ali foi no Sampaoli, mas não durou. A tentativa era de um projeto até 2027, estamos no início de 26 e já não tem mais Sampaoli no comando do Galo. Então, esse momento é de ser assertivo e o Atlético tem que manter a sua convicção, né, Thiago? Qual é a convicção? Vai buscar um treinador desse tipo aí. Então, tem que buscar no mercado alguém com essa característica, que é a ideia da diretoria do Galo no momento. O Edu Panzi, 11h47. Isso não é demérito só da diretoria do Atlético, não. Quando o assunto é critério para contratar treinador, eu não me lembro no Brasil de um clube que adote uma linha do tipo: não, nosso treinador tem que ser ofensivo, nossa postura de jogo é essa. Não, o nosso jogo é reativo, então nós vamos buscar treinadores com esse perfil. A turma vai naquela de que a torcida pede, que a rede social tá falando, de quem tem disposição no mercado. Então não tem muito critério, basta ver os últimos técnicos do Atlético, né? Você buscou a listagem aí de Turco pra Cuca, pra Sampaoli, pra Filipão no meio do caminho, né? Nada com nada e infelizmente isso é uma retórica no futebol brasileiro. Agora, com a temporada em andamento, Edu, é muito importante que se traga alguém alinhado com o elenco, com as peças que o Atlético tem. Porque você traz um treinador, vou citar um Carvalhal desse aí que nunca teve aqui, português, o cara chega, não, Hulk não serve. Ô, meu amigo, acabamos de resolver esse... Não quero, é banco. Então tem que trazer alguém alinhado com aquilo que você tem à disposição, para entender e já conhecer o elenco também, porque traz alguém que não precisa de 5 jogos para conhecer o elenco. Aí a vaca já deitou. Edu Panzi, bom dia, Edu. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, quem tá ligado no Rádio Esportes. Cara, é difícil, né? Eu acho que a maioria absoluta dos treinadores que chegarem vão precisar de um tempo. Se não todos, né? Vão precisar de um tempo para implementar a ideia, para conhecer o elenco. Porque uma coisa é conhecer o elenco, igual eu conheço da cabine da Itatiaia, aqui do estúdio da Itatiaia. Outra coisa é conhecer do dia a dia. Eu não conheço o dia a dia do Hulk, do Scarpa, do Everson, do Alonso. Então é difícil, é diferente. O vestiário, o dia a dia, enfim. O treinador que chegar vai ter que conhecer isso tudo. Acho que o Atlético tem que fazer uma busca muito criteriosa. Seguir o perfil que o clube entende que seja o ideal, e eu concordo com você. A gente não precisa ir muito longe não, Thiago. Vamos pegar de 23 para cá: Cudê, Filipão, Milito, Cuca, Sampaoli. O Atlético intercala perfis, sabe? Ou pelo menos tem feito isso. E isso é muito ruim. É muito ruim porque o elenco ele vai permanecendo, muitos atletas são oriundos dessa época e a cada 4 ou 6 meses é um estilo, é uma ideia diferente de jogo e demanda readaptação. E isso atrapalha o trabalho, atrapalha o desenvolvimento do elenco. Mas nesse momento, Thiago, a gente está em meados de fevereiro e até a Copa do Mundo praticamente não vai ter semana livre, né, Cláudio? Vai ter essa agora do Carnaval. E depois... É jogo atrás de jogo. Não vai ter a data FIFA, não? Tem uma data FIFA aí. Tem, mas então... Final de março. Mas é pouco tempo, né? Você conversar de convir comigo, né? Que é semaninha? É pouquíssimo tempo. Pro novo treinador é terrível. Aí data FIFA. Aí Alonso vai pra seleção, Franco vai pra seleção, você começa a perder jogadores que hoje são considerados titulares. Então a vida do novo treinador do Atlético ou de qualquer outra equipe que for trocar não vai ser fácil, não vai ser simples e a cobrança vai seguir. Tá? Vai ter parada aqui de data FIFA, a cobrança segue. Não vai ter parada de data FIFA, a cobrança segue. No dia seguinte que o cara pisar aqui, ele já estará sendo cobrado. Então não é simples e o Atlético que se colocou nessa encrenca de novo. Enfim, e vai ter que ter muito critério. Agora, se você me perguntar qual é o perfil, eu não sei qual que é o perfil, justamente por conta desse histórico. Não dá pra gente desenhar um perfil que o Atlético tenha trabalhado com ele nas últimas temporadas. Eu acho que para esse momento tem que ser um cara de ideias mais simples, Thiago. Porque já que ele não vai ter tempo
de treinar, de trabalhar, de colocar na cabeça dos atletas a repetição, movimentos, tem que ser uma ideia mais simples, de entendimento mais simples, um cara de um convívio também simples, porque isso faz diferença. Eu estou muito convicto que o Sampaoli foi mandado embora muito mais pelo relacionamento ou pela falta de relacionamento do que pelo campo e pela bola. Eu continuo achando muito cedo para avaliação da temporada 2026, e se quem quiser sentar comigo para ver jogo, eu provo por A mais B que estava tendo a ideia e que tinha muito problema de execução. Então os atletas têm muita responsabilidade também, mas o que o Sampaoli fazia no dia a dia, sinceramente, era insustentável a permanência dele. Então, o critério, Thiago, não é só a ideia de jogo, não. É o dia a dia do funcionário, do treinador. Porque não dá mais para o Atlético apostar num treinador que seja bom, que tenha ótimas ideias, mas que não olha na cara dos outros, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre o nosso Galão da Massa, primeiro com o Globo Esporte, falando aí sobre os resultados, quais são as combinações que o Atlético precisa para se classificar. Não tá fácil, né? Ninguém esperava isso, mas infelizmente aconteceu. Mas eu acho que o mais importante foi a demissão do Sampaoli. Então hoje a gente tem o Lucas Gonçalves, o técnico interino, como sempre, para salvar a pátria. E se Deus quiser, ele vai botar um time muito competitivo hoje. E a mídia acreditando muito nessa escalação. Lembrando que é provável a escalação, tá, rapaziada? Porque a escalação oficial só saiu 1 horinha antes do jogo. Então, por volta das 6 horas da tarde. Então, fica muito em cima para a gente trazer um corte aqui para vocês. Então, a gente traz aqui essa provável escalação feita pelo GE, pelo pessoal da Globo e todos os seus setoristas, tá? Então, eles acreditam que, cara, principalmente ele vai mudar, cara, é a situação do Scarpa. Ele tira o Bernard e coloca o Scarpa. Então, assim, é uma possibilidade. Eu acho que o Scarpa tem tudo para ser titular hoje sim, e toda a mídia acredita nisso. E sobre o técnico, cara, a gente já começa a ficar meio que numa novela. O Galo quer um técnico estrangeiro, mas não quer um português. Cara, complicado. Eu acho que foi falado aí pelo Cláudio Rezende sobre o Arthur Jorge. Para mim era o melhor nome para trazer. Arthur Jorge seria ideal. Mas, não sei nem porquê, mas foi falado que ele já não vem. Não sei se ele foi procurado ou não. Mas a gente fica na expectativa do próximo técnico do Galo. Porque, assim, o Galo fez uma boa janela de contratações. Boas chegadas. Então o elenco ficou mais forte, bem melhor para mim do que o ano passado. E a gente fica, assim, na expectativa quem vai aceitar esse trabalho de comandar o nosso Galão da Massa. Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado no vídeo, o que você concorda, o que você discorda, qual é a sua expectativa para um novo técnico do Galo e para esse confronto de logo mais. Então deixe aí nos comentários seu palpite também. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Atlético Mineiro para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, né? Então, você que puder deixar o like e hypar o vídeo, rapaziada, hype esse vídeo, ajuda demais o canal, porque quando você hype o vídeo, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal, então eles mostram para muito mais atleticanos. Então é isso, valeu rapaziada, até mais tarde, se Deus quiser, uma grande vitória do nosso Galão.